Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um ateu e ele me fez um questionamento que me deixou pensando. Como é que alguém pode dizer que crê, e ele usou a expressão apontando para o céu, em um Deus, dizer que é a imagem e semelhança desse Deus e ter atitudes como roubar, matar e coisas desse tipo? E aí eu parei, pensei um pouco e contra-argumentei com ele. Aí eu comecei dizendo o seguinte, que as pessoas dizem que crer, e usei a expressão que ele usou, né? Apontando para o céu como ele fez. As pessoas dizem que creem nesse Deus, mas há uma diferença, eu falei para ele, em crer e apenas falar que crê. Porque quando a gente crê, ou quando alguém crê em Deus, precisa ter a atitude correspondente à sua fé. E outra coisa é que muitas das coisas que o homem faz, ele faz por conta própria. É decisão dele. E comete um erro de atribuir a Deus coisas que ele não faz e não fez. Então o homem tende a responsabilizar a Deus pelos seus atos, culpando Deus como se fosse Deus o culpado de certas situações. E aí eu lembrei de um texto que diz: do que se queixa o homem? O texto vai dizer: dos seus próprios pecados. Então muitas das coisas, eu falava para ele, que acontecem, como nós temos visto aí, ele citou tragédias, ele citou guerras e um monte de coisas que acontecem por conta da ação humana. E aí eu falei, muitas coisas que acontecem, né, são consequência das atitudes humanas. Não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que é responsável pelas coisas que nós fazemos. Então, isso me fez pensar e eu cheguei, à conclusão de que as pessoas, e até já falei sobre isso, já ministrei sobre isso na igreja, numa certa oportunidade, que as pessoas não conhecem Deus. As pessoas falam de Deus, falam a respeito dele, atribui a ele coisas que ele não fez, não faz e não irá fazer, por não conhecer a Deus. Alguns ouvem falar de Deus e pensam que conhecem, outros simplesmente por achar que teve uma experiência sobrenatural, falam de Deus como se tivesse intimidade e comunhão, mas eles não conhecem a Deus. Porque, de fato, o questionamento feito por esse ateu, bem oportuno. E aí eu faço o mesmo questionamento. Como é que você, como é que eu, como é que nós dizemos que cremos em Deus e temos atitudes terríveis, atitudes das quais, com certeza, Deus reprova. E é claro que eu teria uma explicação para isso. Eu tenho uma explicação para isso. A consequência do pecado. O homem afastou-se de Deus por conta do pecado. E isso faz com que ele tenha essas atitudes. Isso faz com que o homem comporte-se de uma maneira completamente absurda. E ser capaz de matar, roubar, de fazer tantas coisas, de agredir, de tratar as pessoas com indiferença, com desrespeito. Mas isso é a semente do pecado que está no homem. Lá no Éden, e eu já falei sobre isso algumas vezes, lá no Éden, o Adão, ele teve a oportunidade de ter uma vida eterna em comunhão com Deus, mas o seu pecado, a sua desobediência, o afastou de Deus. E, consequentemente, esse pecado, ele passou para toda a humanidade.
É claro que não deu tempo, não é falar tudo isso para o ateu, né, para aquele rapaz lá. E aí a conversa encerrou, foi uma conversa muito rápida. Mas aí eu deixo sim esse questionamento. Você disse que crê em Deus, mas a tua atitude tem sido correspondente a essa fé? Porque Jesus ele diz: vós sois a luz do mundo. E se essa luz ela não está servindo para iluminar este mundo, para que as pessoas possam enxergar com clareza o amor de Deus, então essa luz, né, como diz no texto, está sendo colocada debaixo de alguma coisa para que fique escondida. Então essa reflexão que eu vou deixar no próximo vídeo, estou gravando para que eu não esqueça, né? A culpa não é de Deus, a responsabilidade dos atos e das atitudes humanas não é de Deus. De fato, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou para que tivesse uma vida eterna em comunhão com Ele, para que não precisasse passar pelas situações e pelas dificuldades e adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, para que não precisasse passar por tragédias e tantas coisas. Deus criou o homem perfeito em sua condição humana e deu a ele toda a oportunidade que ele podia ter de viver em um paraíso, em um lugar agradável, em um lugar em que a presença de Deus estaria sempre ali. Mas aí o que ocorre? O homem que foi criado por Deus com livre-arbítrio, ele vai e toma uma atitude, toma uma decisão, e essa decisão gera consequência. E essa consequência é tristeza, sofrimento, dor, morte, afastamento de Deus e essa vida que nós temos visto as pessoas levarem por aí afora. E, como eu falei, do que se queixa o homem? Está se queixando por quê? Porque parte dos problemas que nós enfrentamos é consequência das nossas decisões. Parte dos problemas que nós temos no nosso dia a dia não tem nada a ver com a ação de Deus. Não tem nada a ver com o Deus punindo ou repreendendo ou disciplinando. Tem a ver com atitudes, com decisões, com escolhas erradas que fazemos. E isso vai gerar consequência, seja escolhas boas e sejam escolhas mais ruins, terá uma consequência. Se eu planto uma boa semente, eu terei uma boa colheita. Mas se eu planto uma semente ruim, a colheita vai ser ruim, eu vou colher um fruto ruim. E é o que está acontecendo na humanidade. O homem não conhece a Deus e aqueles que dizem que conhecem têm atitudes que de fato é reprovável e questionável. E é isso, é essa reflexão.